Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Agora a gente vai falar sobre taxa de crescimento. Quais as métricas você precisa ter em mão para ter esse indicador tão importante que nos mostra, através de dados sólidos, para onde o nosso negócio está indo, quais são os meses ali mais potenciais, mostra de forma clara, objetiva e numérica a sazonalidade do nosso espaço, nos permite comparar anos anteriores e com isso ter um acompanhamento preciso em relação à saúde do nosso negócio. Só para vocês terem uma noção, com esse indicador da taxa de crescimento atualizado, correto, nós podemos nos antecipar às situações que acontecem durante o ano, por exemplo. Então nós sabemos muitas vezes de cabeça que os meses ali de dezembro, julho, geralmente são mais de baixa, porém aqui nós vamos ter dados sólidos. Nós vamos sair do achismo e traçar ali linhas de ação específicas baseadas em informações coerentes, numéricas. Para mensurar esse indicador da taxa de crescimento, nós temos 3 métricas aqui. Então, o bacana é que nós vamos utilizar essas 3 métricas para ter uma visão mais clara, mais precisa desse indicador da taxa de crescimento. Então, nós vamos levar em consideração o faturamento bruto. Lembrando, gente, né, que faturamento não é lucro. Lucro líquido é aquilo que você tem realmente de retorno após todas as despesas. Então, nós vamos considerar o faturamento bruto. Quanto teu negócio arrecadou, quanto você vendeu, quanto você recebeu de forma absoluta dentro daquele período, um mês no caso. Contratos ativos, quantos alunos ativos você tem em determinado período. E lucro líquido, que é realmente o que vai nos dar esse impulso do nosso negócio, é o que realmente a gente vai ter ali de retorno financeiro propriamente dito. Para a gente conseguir ter esses dados aqui utilizando essa ferramenta da melhor maneira, então se você começou aqui no mês de janeiro, é importante você colocar, porque a ferramenta aqui ela vai te dar o panorama do ano inteiro, certo? De janeiro a dezembro. No entanto, para que você consiga ter a métrica de janeiro também, vai ser necessário você indicar o número de contratos ativos, o faturamento e o lucro líquido do mês de dezembro anterior. Então, a partir dessas informações, nós vamos preencher aqui o nosso estúdio experimental para que vocês tenham uma visão de como funciona essa ferramenta na prática. Então, nós vamos supor que o faturamento em dezembro tenha sido 10 mil, com 50 contratos ativos e um lucro líquido de 5 mil, 50% de lucro líquido. Já em janeiro, você teve um pouco mais de movimento, 12 mil, 55 contratos ativos e 5.500. Nós vamos preenchendo essa planilha aqui com essa ferramenta aqui, com as informações em relação aos números absolutos do nosso negócio. Então, o ideal é que sempre a nossa linha alaranjada ali que representa o lucro, de fato, ela acompanhe, ok? Ela acompanhe a tendência da linha azul, certo? Então a intenção é que a linha alaranjada, que representa o lucro, ela acompanhe a linha em azul. Por quê? Porque isso vai nos indicar, vai nos dar um indicador que o lucro tem acompanhado o faturamento. Se por acaso você perceber que o seu faturamento ele aumentou em um mês e, no entanto, o lucro, de fato, líquido que você põe no seu bolso, ele fez uma direção contrária,
é hora de avaliar o que entrou de despesa a mais aí, se isso estava dentro do teu planejamento. Então, é uma referência para que você tenha esse indicador de acompanhamento financeiro do seu negócio de uma forma bruta, absoluta, que nos dá também a métrica específica de crescimento percentual. Por exemplo, no mês de janeiro, você apresentou um crescimento, nós apresentamos aqui um crescimento de 20% em relação a dezembro. Em fevereiro, nós apresentamos um crescimento de 25% em relação a janeiro. E assim sucessivamente, nós vamos ter o cálculo de crescimento mês a mês em relação ao faturamento, e aqui os indicadores que nos mostram de uma forma visual bem bacana como que se encontra essa dinâmica do nosso negócio em relação ao faturamento bruto, aos contratos ativos e ao lucro líquido de fato. Então, são 3 dados ali que vão ser cruzados aqui nessa ferramenta para que você tenha uma abordagem global em relação ao crescimento do seu negócio. Não deixa de ser uma visão de cima para que você consiga identificar aí pontos de atenção como esse exemplo que a gente falou em relação às linhas seguirem no sentido oposto aqui. Então, sempre fiquem atentos a esse indicador que deve acompanhar. As 2 linhas elas devem acompanhar, claro que com uma distância. No meio aqui, vamos supor assim, ficam as suas despesas, tá? Então, essa distância entre a linha azul e a linha alaranjada, né, esse espaço são as suas despesas. Tá? A diferença disso é entre o faturamento bruto e o lucro líquido são as suas despesas. Então, quando você subtrai do faturamento bruto todas as suas despesas, todos os seus custos fixos, operacionais, tudo que você gastou naquele determinado mês, você tem aqui o seu lucro líquido de fato. Não a sua retirada, mas o seu lucro operacional, né, o lucro líquido do seu negócio. E por fim, após você completar totalmente essa ferramenta, você tem a referência da taxa de crescimento anual. Nesse caso, aqui do nosso estudo experimental, nós tivemos um crescimento de 99%. Então, seria correto dizer que de janeiro até dezembro, nós tivemos um crescimento do nosso negócio de 99%. Esse crescimento aqui é baseado no faturamento, que é uma métrica, tá, que compõe o indicador de crescimento, porém, nós não deixamos de fora as 2 outras métricas de contratos ativos e lucro líquido para que você possa ter um olhar de cima e, embora o cálculo da taxa de crescimento anual e do resultado mês a mês use como referência o faturamento bruto, você não deixa de acompanhar a saúde financeira geral do teu negócio através desse cruzamento de dados aqui. Então, resumindo, sempre preencher o mês anterior. Se você vai começar em janeiro, preenche qual foi o resultado do dezembro passado. Daí a gente começa mês a mês aí preenchendo faturamento bruto, contratos ativos e lucro líquido do período que você vai mensurar e lançar aqui na ferramenta para que ela te dê os dados precisos, corretos, para você ter um olhar de cima, uma visão ampla do teu negócio.